Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste dia do Senhor, este segundo domingo do tempo da Quaresma, desejando que o seu dia seja abençoado, iluminado, fortalecido pela presença do Senhor. Para rezarmos melhor, ouvindo o que Deus quer nos falar e a Igreja nos ensinar, invoquemos o Senhor que dá a vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E neste dia do Senhor, meu irmão, minha irmã, este segundo domingo do tempo da Quaresma, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho do dia de hoje está em São Lucas, no capítulo 9, nos versículos de 28b a 36. Ouçamos atentamente esta palavra de Deus que alimenta a nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste segundo domingo do tempo da Quaresma que nós estamos celebrando, toda a liturgia nos convida a abraçarmos o projeto de Deus, colocando esse projeto sempre acima dos nossos projetos particulares.
É nessa linha que vão todas as leituras bíblicas deste segundo domingo, sobretudo o Evangelho que nós acabamos de ouvir. No Evangelho segundo Lucas, nós ouvimos o episódio da transfiguração. Jesus sobe com alguns dos discípulos para orar numa montanha. Também Jesus tem ali uma promessa para fazer aos seus discípulos. É a promessa da nova e eterna aliança no seu sangue, que será derramado, e na sua gloriosa ressurreição. Ao transfigurar-se diante dos discípulos, Jesus mostra a glória que está destinada a ele e a todos aqueles que aderirem ao seu projeto. São Paulo diz, por exemplo, na carta aos Filipenses: nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso. Ao transfigurar-se, é esta a promessa de Jesus: ressuscitar depois que passar pela cruz e também ressuscitar-nos. Mas antes da glória, será preciso que Jesus passe pela paixão e pela morte. A narrativa do Evangelho, meu irmão, minha irmã, diz que apareceram ali 2 homens que também estavam vestidos de glória. Era Moisés e era Elias. E eles conversavam com Jesus sobre a morte que ele iria sofrer em Jerusalém. Vejam, os discípulos estavam ali, conformados com a beleza da transfiguração, com a glória manifestada por Jesus. Era cômodo para eles permanecer ali no monte, no sossego, na beleza, no esplendor, sem outras preocupações, sem ter que enfrentar dificuldades, buscando, quem sabe, o caminho mais fácil, naquela caixa blindada de suas seguranças terrenas. Descer da montanha significaria ter de enfrentar a dura realidade de ser um discípulo de verdade, ou seja, enfrentar a dura realidade de ser perseguido, incompreendido, difamado, simplesmente por ser um seguidor de Jesus. Significaria também enfrentar aquela dura realidade de ter que testemunhar diante das pessoas a fé em Jesus, tendo de demonstrar não só com palavras, mas acima de tudo com atitudes concretas de amor, resignação, sobriedade, desapego, o amor a Deus. Então é muito mais cômodo permanecer lá no monte, tendo aquela visão magnífica da glória. Por isso, meu irmão, minha irmã, a tentação de Pedro é a de seguir seus próprios projetos, suas próprias seguranças, seus próprios pensamentos. Ele propõe a Jesus: mestre, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. E o evangelista conclui: Pedro não sabia o que estava dizendo. De fato, Pedro não tinha ainda compreendido que seguir Jesus significa seguir a sua palavra, significa seguir o seu modo de ser, significa seguir a conduta de Jesus, significa seguir o seu doar-se e estar disposto a dar a vida pelos outros. Pedro ainda não tinha entendido, mais tarde ele vai compreender. É nessa linha que vai o pensamento do apóstolo Paulo quando ele escreve aos Filipenses. Ele diz o seguinte: já vos disse muitas vezes e agora repito chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Em outras palavras, não estão dispostos a seguir o projeto de Deus.
esse projeto culmina na glória, já neste mundo, mas de modo pleno no céu. Mas ao mesmo tempo, meu irmão, minha irmã, este projeto de Deus, ele inclui a cruz, inclui dificuldades, inclui a luta contra o pecado, inclui a prática incondicional do amor fraterno, inclui o dar a outra face, inclui o sofrer o silêncio de Deus, em uma palavra, o testemunho. É preciso permanecer na montanha até um certo momento, mas depois é preciso descer para a realidade da vida, que exige o testemunho. A voz de Deus que ecoou aos ouvidos dos discípulos ali naquela montanha, continua ecoando aos nossos ouvidos também agora, hoje. Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Segui o que ele ensina. Confiai em suas promessas. Abraçai o seu plano de salvação por completo. Ouvi os seus conselhos. Obedecei a sua palavra. Então vamos pedir a Jesus que Ele nos ajude a sermos verdadeiros discípulos, de modo que possamos abraçar o seu projeto de modo pleno, nos deixando conduzir pelos seus conselhos e buscando imitar Jesus no seu proceder. Que Jesus nos ajude então e que Nossa Senhora reze sempre por nós. Amém. E o céu em recompensa um dia me darão. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará.